Olá, vamos a mais uma aula sobre o conjunto dos números complexos, hoje é a aula 3. Mas antes, um recadinho especial. Inscreva-se em nosso canal MM Matematicando, a sala de aula que está sempre lhe esperando. Então, nessa aula de hoje falaremos sobre a multiplicação de números complexos na forma trigonométrica. Falaremos também sobre a divisão dos complexos na forma trigonométrica e sobre a potenciação dos complexos na forma trigonométrica. Vamos lá então. Seja os números complexos na forma trigonométrica Z, né, e W. Né. O Z escrito com modo de Z cosseno θ mais I seno θ e W escrito na forma trigonométrica como modo de W, tudo isso vezes o cosseno de beta mais I seno θ. Né? Então, se for multiplicarmos, né, vamos multiplicar Z vezes W, vamos ter o produto desses quatro fatores, a ordem não importa, né? Então vamos ter que multiplicar mod de Z vezes mod de W e a soma do cosseno de θ mais I seno θ pela soma cosseno de beta mais I seno beta. Né? Então, na hora de realizar a multiplicação, já sabemos, né? De duas somas, aplica-se a propriedade distributiva. Vamos fazer isso, né? Como o módulo de um é um número real, o módulo do outro também é um número real, um produto que já sabemos fazer, vamos só fazer esse produto dessas somas aí, né? Vamos ter o cosseno de θ vezes cosseno de beta, que vai ser igual ao cosseno θ cosseno beta. Vamos ter o cosseno de θ vezes I seno beta, vai ficar cosseno de θ I seno beta, né? Vamos ter também o seno de θ, né, vezes I vezes o cosseno de beta, né, que é aqui seno θ I vezes cosseno de beta, que vai ser I seno θ cosseno beta. Né? Vamos ter também o I seno θ vezes I seno beta. Vamos ter I ao quadrado seno θ seno beta. Né? Sabemos que I ao quadrado vale menos 1, portanto vamos substituir, né? Vamos repetir os outros valores, né, que já estão aí, né? E substituindo I ao quadrado por menos 1, vamos ter menos seno θ seno beta. Veja. Agora vamos separar a parte real da parte imaginária desse produto, né? Do produto, a parte real é aquela que não possui I. E as partes imaginárias são aquelas que possuem I, ou seja, a unidade imaginária. Então temos aqui, ó, essa primeira parcela é parte real, essa última parcela também é parte real. Portanto, vamos escrever assim, ó, né? Cosseno θ, cosseno beta, menos seno θ, seno beta, que são as partes reais. E as partes imaginárias, que elas têm I, são cosseno θ, seno beta, que está aqui o I, ó, e seno θ, cosseno beta, que também tem I. Então, separamos a parte real da imaginária. Agora, se você olhar essa subtração aqui, né, é uma subtração conhecida já, nossa, de anos anteriores, né? É o cosseno da diferença entre os arcos θ e beta. Veja como podemos escrever, ó. Cosseno da diferença aqui, então é o cosseno da soma entre θ e beta, porque temos cosseno θ seno beta menos seno θ seno beta, isso é o cosseno da soma entre θ e beta. Veja, né? Isso aqui é o seno da soma entre θ e beta. Portanto, em vez de fazer os produtos, nós na forma trigonométrica vamos dispensar esses produtos e fazer apenas essa soma dos argumentos. Ó. Vamos multiplicar apenas os módulos dos números complexos e na hora de calcular o argumento vamos só somar o argumento de um com o argumento do outro. Não precisa realizar esses produtos todos. Essa é a nossa conclusão. Veja, procedimento. Multiplica-se os módulos, né, e soma-se os argumentos dos números complexos. Então, a gente vai vir direto para essa última fórmula aqui. Né? Vamos lá, então, ver um exemplo para a gente. Esse procedimento aplica-se também ao produto com mais de dois fatores. Veja, né? Se você tiver mais de um número complexo para multiplicar, caso 5, 6, 10, 20, aqui temos N, qualquer quantidade, você multiplica o módulo de cada valor, né? Multiplica os módulos, todos os módulos, né? E calcula a soma de todos os argumentos também para o cosseno e também para o seno. Né? Vamos ver alguns exemplos. Né? Exemplo, dados complexos Z,
na forma trigonométrica, W também na forma trigonométrica e T na forma algébrica. Menos I mais I raiz de 3. Menos 1 mais I raiz de 3. Calcule Z vezes T, W vezes T, Z vezes W, Z vezes W vezes T. Para usar o número T, como ele está na forma algébrica, primeiro vamos transformá-lo para a fórmula trigonométrica. Veja. Inicialmente vamos escrever o complexo T igual a menos 1 mais I raiz de 3 na forma trigonométrica. O módulo, vamos calcular logo o módulo. É a raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Nós temos aqui parte real menos 1, parte imaginária raiz de 3. O quadrado de menos 1 é 1, o quadrado da raiz de 3 é 3, a soma dá 4 e a raiz de 4, 2. Portanto, o módulo é 2. Vamos calcular o argumento. O argumento, o cosseno do argumento é a parte real dividida pelo módulo. O módulo é 2, parte real menos 1. Menos 1 dividido por 2 dá menos meio. E o seno é a parte imaginária dividida pelo módulo. Parte imaginária. Aí 3 dividido pelo módulo 2. Aí 3 sobre 2. Então esse valor é do segundo quadrante. Nós sabemos, pelo valor dos seus afixos aqui, se você considerar só a parte real e a parte imaginária no plano cartesiano e localizar no plano cartesiano, menos 1, a parte real será localizada no eixo X e a parte imaginária no eixo Y. Portanto, se a parte real é negativa, você vai para a esquerda. E se a parte real a parte imaginária é positiva, você vai para cima. Portanto, para o segundo quadrante. Se você estiver na origem de um plano cartesiano, se deslocar para a esquerda e depois para cima, você vai para o segundo quadrante. Portanto, o teto é do segundo quadrante. Sempre que o teto é do segundo quadrante, seu valor será π menos aquele valor que ele teria no primeiro quadrante. Se fosse o primeiro quadrante, o cosseno seria meio, não seria negativo, E o seno seria raiz de 3 sobre 2. Só tem um ângulo que isso acontece no primeiro quadrante, que é 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Então, fazendo a diferença π menos o valor que ele teria no primeiro em radiano, 3 vezes π, 3π menos 1, 2π. Portanto, 2π sobre 3, ou o π radiano é 180 graus, e por 3, 60, 120 graus. Se quiser escrever em graus, seria 120. Então, aqui está a sua forma trigonométrica. Então, vamos explicar pelo Z, que é a letra A. Vamos lá. Então, o produto será o módulo de Z vezes o módulo de T, tudo isso vezes o cosseno da soma entre o argumento de Z e T, e seno da soma também entre os argumentos de Z e T. Então, vamos lá, o módulo de Z nós já temos. O módulo de Z é 3. Então, vamos escrever. O módulo de T também nós já temos. 2. Então, vamos escrevê-lo. 3 vezes 2. Agora vamos para o cosseno. O argumento de Z nós já temos, que é π sobre 2. O argumento de T também nós já temos, que é 2π sobre 3. Mais I seno do argumento de Z mais o argumento de T. Já temos aqui, π sobre 2 mais 2π sobre 3. Agora vamos lá. Calculando esse produto. 6, 3 vezes 2, 6. Calculando essa soma, você pode reduzir o mesmo denominador, Achando o MMC, se preferir. 6, o número que divide por, o menor valor que divide exatamente por 2 e por 3. 6. Você divide por 2, que dá 3 vezes π. 3π. 6 dividido para 3 é 2 vezes 2π. 4π. Mas I seno da soma dos mesmos valores que já tínhamos antes. Como já somamos, vai dar o mesmo valor, Mesma situação. Veja, o MMC é 6, por 2, 3 vezes π, 3π. 6 por 3 é 2 vezes 2π, 4π. Somando os numeradores, vamos ter 6 vezes o cosseno. 3π mais 4π, 7π sobre 6, Mais I seno de 7π sobre 6. E aí está o nosso produto na forma trigonométrica. O módulo do produto é 6 e o argumento do produto é 7π sobre 6. Se você transformar em grau, π radiano, 180 graus dividido por 6 dá 30 vezes 7, 210. É um argumento do terceiro quadrante.
onde o seno e o cosseno são negativos. Vamos lá então, próximo. Letra B, W vezes T. Transformando o T, né, na forma trigonométrica, né? Se você transformar T para a forma trigonométrica, já fizemos antes, vamos ter que o T é esse número, né, na forma trigonométrica. Módulo 2, argumento 2π sobre 3. Vamos explicar pelo valor W, nosso número complexo W. Né? Vamos ter W vezes T, que será o módulo de W vezes o módulo de T. Tudo isso vezes o cosseno da soma dos argumentos de W e T, mais isso sendo da soma dos argumentos de W e T. Já temos o módulo de W. Então, quanto que é? 5. Né? Já temos também o módulo de T. Quanto que é? 2. Né? Então, vamos escrevê-lo. O cosseno, agora já temos também o argumento de W, que é π sobre 6. Temos também o argumento de T, que é 2π sobre 3. Portanto, tá aí, ó, somando. Mas isso sendo da soma dos argumentos W e T. Já temos o argumento de W, que é π sobre 6, e de T, que é 2π sobre 3. Portanto, é só reescrever. Né? Agora vamos resolver as continhas. Né? 5 vezes 2, 10. π sobre 6 mais 2π sobre 3, você acha o MMC, né? Que também é 6. 6 dividido para 6 dá 1 vezes π, dá π. 6 dividido para 3, 2 vezes 2π, 4π. Mais I seno da soma dessas parcelas, são as mesmas parcelas que já somamos anteriormente, dá o mesmo resultado, né? O MMC é 6, divide para 6 dá 1 vezes π, dá π. Divide por 3 dá 2 vezes 2π, 4π. Agora vamos somar os numeradores. Vamos ter que o módulo do produto é 10, o argumento do produto é π mais 4π sobre 6, 5π sobre 6, mais I sendo o argumento do produto, que é 5π sobre 6. Então o módulo do produto é 10, o argumento do produto é 5π sobre 6. Se quisermos identificar o quadrante, π radiano é 180, dividido por 6, 30, vezes 5, 150 graus. Segundo quadrante. Se for calcular o cosseno da negativa e o seno positivo. Vamos lá então para o próximo. Letra C, Z vezes W, né? Os dois já estão na forma trigonométrica, não precisa transformar, né? O Z na forma trigonométrica e esse é o W na forma trigonométrica, né? Que já foi dado no problema aqui. Né? Vamos lá então. Para multiplicar, precisamos multiplicar o módulo de W pelo módulo de Z e tudo isso pelo cosseno da soma dos argumentos de W e Z, mais isso sendo da soma dos argumentos de W e Z. Vamos lá então. Já temos o módulo de W? Sim. O módulo de W é 5. Já temos o módulo de Z? Sim. O módulo de Z é 3. Já temos o argumento de W? Sim. Quanto é o argumento de W? π sobre 6. Já temos o argumento de Z? Sim. π sobre 2. Né? Mas I sendo argumento de W, já temos π sobre 6 e de Z π sobre 2. Só repetir. Né? Vamos lá realizar então as continhas. Né? 5 vezes 3, 15. Somando essas duas frações, e denominador 2 e 6, o MMC é 6. Né? Divide por 6, que dá 1 vezes π, dá π. Divide por 2, que dá 3 vezes π, 3π. Mas isso sendo da soma dessas duas frações também, que é a mesma, já fizemos aqui. Né? Portanto, vai dar o mesmo resultado. MMC é 6, divide por 6 dá 1 vezes π, dá π. Divide por 2 dá 3 vezes π, 3π. Né? Somando os numeradores, vamos ter que o módulo é 15. A soma dos numeradores é 4π sobre 6, então. E na segunda fração também, mesmo resultado, 4π sobre 6. Agora podemos simplificar. Né? 4 por 2, 6 por 2.
Então o argumento é 4π sobre 6, que em graus significa 180 dividido por 6, 30 vezes 4, 120. Né? Aí vamos simplificar e continuar lá valendo 120. Né? Então a simplificação não altera o valor da fração, só diminui os seus termos. Que vejam, vamos simplificar. Você vai dividir o 4π por 2, que dá 2π. Vai dividir o 6 por 2, que dá 3. Ó. Mas e seno, vamos dividir também. De novo, né? 4π por 2, que dá 2π. 6 por 2, que dá 3. E se você observar, o quadrante é o mesmo. Porque quantos graus equivale a 2π sobre 3? O mesmo que 4π sobre 6. Que veja, π radiano é 180. Dividido por 30, 60. 60, dividido por 3, aliás, né? Dividido por 3, 60. Né? Vezes 2, 120. Portanto, equivale ao mesmo 120, que representa 4π sobre 6. Próximo. Letra C, né? Z vezes W vezes T. Colocando o T na forma trigonométrica, já fizemos isso antes. O módulo é 2, o argumento é 2π sobre 3, seu valor trigonométrico, o valor de W e o valor de Z. Vamos fazer o produto. Para isso, vamos ter que multiplicar o módulo de Z vezes o módulo de W vezes o módulo de T. Tudo isso vezes o cosseno da soma dos argumentos de Z, W e T, mais I, seno da soma dos argumentos de Z, W e T. Já temos todos esses valores, já podemos realizar o nosso produto. Vejam. O módulo de Z. Quanto que é? 3. Né? O módulo de Z, 3. O módulo de W. O módulo de W, 5. Né? Módulo de T, 2. Tá vendo? Argumento de Z, π sobre 2. Argumento de W, π sobre 6. Argumento de T, 2π sobre 3. Mais I, sendo da soma dos argumentos de Z, W e T. É π sobre 2, é π sobre 6, 2π sobre 3. É só repeti-los, né? Então vamos lá. Fazendo as continhas, 3 vezes 5 vezes 2, 30. Né? E essa soma, o MMC 2, 6 e 3, continua sendo 6, né? 6 dividido pelos 3 denominadores, 6 dividido para 2 dá 3 vezes π, 3π. 6 dividido para 6 dá 1 vezes π, a π. 6 dividido para 3 dá 2 vezes 2π, 4π. Né? Mas e seno da soma dessas três frações, que são as mesmas que já fizemos aqui. Portanto, mesmo procedimento, dá os mesmos resultados, né? 6 por 2, 3 vezes π, 6 por 6, 1 vezes π, 6 por 3, 2 vezes 2π, 4π. Né? Agora, somando os numeradores. Né? 3π mais 1π, 4, mais 4, 8, vai dar 8π sobre 6. Né? Olha só. Essa soma também do argumento do seno vai ser 8π sobre 6. Né? Que dá para simplificar por 2. Né? 8, 6 simplifica por 2. Que quadrante está esse argumento? Vamos só verificar. Você verificar que depois da simplificação vai continuar o mesmo valor. Π radiano sobre 6, 180 por 6. Dá 30 vezes 8, 240. Terceiro quadrante, 240 graus. Vamos simplificar e verificar que vai continuar no terceiro quadrante e valendo 240 graus. E vejam. Vamos dividir o 8π por 2, que dá 4π, e o 6 por 2, que dá 3. Para o seno também, 8π por 2, 4π, 6 por 2 dá 3. E continua no terceiro quadrante valendo 240 graus. Veja, 180 dividido por 3 dá 60, e 60 vezes 4, 240. Então a simplificação não altera o valor da conta, o valor do resultado de uma divisão, de qualquer modo, a divisão continua tendo o mesmo resultado.
Portanto, simplificar a fração não altera o resultado, né? Por isso a gente sempre simplifica, que os valores do numerador e denominador diminuem, né? Você escreve da forma mais simples possível. Divisão de números complexos na forma trigonométrica. Vamos lá, né? Sejos complexos na forma trigonométrica, Z e W, né? Sendo Z o módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I seno de θ, e o W sendo o módulo de W vezes a soma entre o cosseno de beta e I seno de beta, né? Vamos lá então, né? Para dividir, você terá que pegar o primeiro, que é o Z, e dividir pelo segundo, que é W, né? Z por W. Então, vê os procedimentos. Você pode separar em duas frações, né? Uma fração só com divisão dos módulos e a outra com divisão das somas, né? Dos parênteses que estão aí. Essa soma que estão nos parênteses aí, né? Vamos lá. Bom. Então, você pode trabalhar a divisão dessa parte que está no parênteses aqui, da segunda fração, né? Que é uma divisão de complexo. Já vimos que para realizá-la, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Conjugado aqui é cosseno de beta menos I seno θ. Seno de beta, aliás, desculpe. Cosseno de beta menos I seno beta será o conjugado. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por esse valor. Olha só, né? Então teremos a divisão dos módulos. Agora vamos fazer o produto dos numeradores, né? Vamos ter cosseno de θ vezes cosseno de beta. Vamos ter cosseno de θ vezes menos I seno beta, né? Vamos ter também I seno θ vezes cosseno de beta. Vamos ter também I seno θ vezes menos I seno de beta, que dá menos I ao quadrado seno de θ cosseno seno θ seno beta, né? Seno θ seno beta, né? E o denominador, como são conjugados, basta o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. A parte real, cosseno ao quadrado de beta, mais parte imaginária, né? Seno ao quadrado de beta. Da nossa relação fundamental da trigonometria, se você relembrar, se não deu uma estudadinha sobre as relações trigonométricas, né? Você vai encontrar entre elas a relação fundamental, que diz que o cosseno ao quadrado de um argumento mais o seno ao quadrado do mesmo argumento é igual a 1. Né? Mas vamos substituir o ao quadrado por menos 1. Né? Vamos lá. Vamos repetir os nossos valores, né? Essa divisão. Agora vamos aqui. Substituir o ao quadrado por menos 1. Vou repetir a primeira parte, segunda parcela, terceira parcela, e agora substituir ao quadrado por menos 1, vai ficar mais, né? Mais seno θ, seno beta. Ó. E a nossa essa divisão, essa sominha aqui do denominador, né? É 1, é a relação fundamental, né? Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então nem precisa escrever, né, como denominador. Né? Agora aqui nós vamos separar a parte real da parte imaginária. Vamos fazer isso. Ó. Temos aí como parte real a primeira parcela e a última, né? Cosseno θ, cosseno beta. Ó. Né? E como parte imaginária, temos seno θ, cosseno beta, menos seno θ, seno beta, né? Vejam, ambos têm I, né? Se você observar também das nossas transformações trigonométricas, isso aqui é o cosseno da diferença entre θ e beta, isso aqui é o seno da diferença entre θ e beta. Veja. Isso aqui é o cosseno da diferença entre θ e beta, e a segunda parte aqui é o seno da diferença entre θ e beta. Portanto, para realizar uma divisão, você não precisa determinar o conjugado e fazer os produtos. Para você dividir os módulos, e em vez de multiplicar pelo conjugado, você subtrai os argumentos. Ó. Argumento do numerador pelo argumento do denominador. Faz a diferença entre esses argumentos. Nessa ordem sempre. O argumento do numerador menos o argumento do número complexo do denominador. Olha aí.
Procedimento. Divide-se os módulos e calcula-se a diferença entre os argumentos do numerador e do denominador. Exemplo. Né? Vamos ver um exemplo. Dados complexos Z e W, Z na forma trigonométrica e W na forma algébrica, calcular a divisão de Z por W e a divisão de W por Z. Né? Vamos lá. Né? Inicialmente, vamos escrever o 4 menos 4i na forma trigonométrica, né? Calculando seu módulo, inicialmente. Que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, menos 4 ao quadrado também 16. Isso é 2 vezes 16. E aí 16 é 4, e aí de 2 não é exata. Né? Vamos deixar na raiz. Né? Então, vamos calcular o cosseno, que é a parte real dividida pelo módulo. 4 dividida pelo módulo, 4 raiz de 2. Dá para simplificar por 4 e racionalizar. 1 sobre raiz de 2, racionalizando, vamos ter raiz de 2 sobre 2. E o seno será a parte imaginária dividida pelo módulo. Né? Menos 4 sobre 4 raiz de 2. Simplificando o 4 vai dar menos 1 sobre raiz de 2, racionalizando, menos raiz de 2 sobre 2. E esse argumento nosso é do quarto quadrante. Por quê? Você já percebe aqui pelo nosso afixo. Ó. Você está na origem do sistema cartesiano. Aí, a parte real é positiva, você vai para a direita. Você está aqui na origem, você vai para a direita. E a parte imaginária é negativa, então você vai deslocar para baixo, vai para o quarto quadrante. Toda vez que você sai da origem de um plano cartesiano, se desloca para a direita e em seguida para baixo, vai para o quarto quadrante. Né? Portanto, o argumento será 2π menos aquele valor que ele teria no primeiro quadrante, seria π sobre 4. Por quê? Se ele fosse no primeiro quadrante, o cosseno seria raiz de 2 sobre 2 e o seno seria também raiz de 2 sobre 2 positivo, não teria menos. E só tem um arco no primeiro quadrante, que o seno e o cosseno são iguais a raiz quadrada de 2 sobre 2. 45 graus ou π sobre 4. Está aqui, ó, 2π menos o valor que ele teria no primeiro quadrante. 4 vezes 2, 8, menos 1, 7π sobre 4. Portanto, já podemos escrever ele na forma trigonométrica. Ó. O módulo vezes, né, o módulo vezes a soma do cosseno do argumento e seno do argumento 7π sobre 4. Queremos dividir Z por W, né? Então, o nosso Z está aqui, ó. Já está na forma trigonométrica. Só estamos transformando o 4 menos 4i também na forma trigonométrica para aplicar essa regrinha da divisão, olha só. Né? Para dividir Z por W, você vai precisar dividir o módulo de Z pelo módulo de W, calcular a diferença entre o argumento de Z e o de W, né? Tanto para o cosseno quanto para o seno. Então, vamos lá. Já temos o módulo de Z. Né? Quanto que é? O módulo de Z é 4. Vai ser dividido pelo módulo de W. O módulo de W é 4 raiz de 2. Ó. Agora precisamos do argumento de Z. Quanto é o argumento de Z? Π sobre 6. Né? Agora precisamos do argumento de W, que é 7π sobre 4. Mas isso sendo a mesma diferença, né? Argumento de Z, 5π sobre 6. Argumento de W, 7π sobre 4. Agora vamos resolver essas diferenças, né? E realizar essa divisão. Aqui você pode simplificar logo o 4, né? Por 4 que dá 1, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Para calcular essa diferença, você vai precisar do MMC entre 6 e 4, que é 12. Né? 12 é o menor valor que divide exatamente por 6 e por 4. E 12 dividido para 6 é 2 vezes 5, 10. Então, 10π. Né? 12 vezes 5π, 10π. 12 por 4, 3 vezes 7π, 21π. Né? Mesma diferença, né? Vamos fazer o mesmo cálculo, é o mesmo valor, vai dar o mesmo resultado. MMC 12 dividido para 6 dá 2 vezes 5π, 10π, dividido por 4 dá 3 vezes 7π, 21π. Né? Agora vamos somar esses numeradores, né? Racionalizando essa fração, vamos ter raiz de 2 sobre 2, né? Aqui 10 menos 21π, vamos ter menos 11π sobre 12. Né? E no seno também vamos ter menos 11π sobre 12. Observe que esse argumento, ele não está escrito, né,
no sentido positivo, ele foi escrito no sentido negativo, né? Então ele não foi contado no sentido anti-horário no ciclo trigonométrico, ele foi contado no sentido horário, ou seja, olha só como ele é representado no ciclo trigonométrico, né? Você iniciou aqui, como ele é negativo, você contou nesse sentido, né? Menos 11 π sobre 12 ou menos 165 graus. Você está no terceiro quadrante, é um arco do terceiro quadrante. Então, se alguém vier nesse sentido, até esse ponto, e contar, vai dar um valor positivo, né? E quanto será esse valor, né? Ora, será, se você pegar esse pedaço da circunferência e somar com essa parte vermelha, você vai ter 2 π radianos ou 360 graus. Então, essa parte vermelha, contando nesse sentido aqui, eu já sei que é positivo. E é 11 π sobre 12 ou 165 graus, né? Portanto, só vou fazer isso. Olha. Quero saber esse pedaço aqui do ciclo trigonométrico, que vai até o terceiro quadrante. Vou fazer 2 π menos a parte vermelha, que é 11 π sobre 12, se contarmos nesse sentido aqui, no sentido positivo. Portanto, está aqui, ó, θ é 2 π menos 11 π sobre 12. 12 vezes 12, 24 π, menos 11, 13 π sobre 12, ou 195 graus. Se você somar esse pedaço em preto, que é 195 graus, mas esse pedaço em vermelho, que é 165 graus, né, vindo nesse sentido aqui, você fecha a circunferência. Ou seja, 195 mais 165, 360. Ou 13 π sobre 12, mais 11 π sobre 12, dá 24 π sobre 12, se dividir dá 2 π. Portanto, vamos substituir o menos 11 π sobre 12 por 13 π sobre 12. Vamos escrever nosso argumento no sentido positivo, no sentido anti-horário, como de costume, né? Então, vamos lá. Ó. Ficar aí 2 sobre 2, em vez de menos 11 π sobre 12, 13 π sobre 12. Tanto por cosseno quanto por seno. Vamos à letra B. Dividir W por Z. Transformando o W, né, na forma trigonométrica, já fizemos isso antes, calculamos o módulo, deu 4 raiz de 2, o argumento deu 7 π sobre 4. Então, finalmente, vamos fazer a nossa divisão, né? Para isso, precisamos dividir o módulo de W pelo módulo de Z e calcular a diferença entre o argumento de W, que é o denominador, menos o argumento de Z, que é o nosso denominador, tanto por seno quanto por cosseno, né? Então, vamos lá, né? O módulo de W nós já temos, que é 4 raiz de 2, né? O módulo de Z também nós já temos, que é 4, né? O argumento de W também nós já temos, que é 7 π sobre 4. O argumento de Z também nós já temos, que é 5 π sobre 6. Mas isso é da mesma diferença, né? Argumento de W, argumento de Z. 7 π sobre 4 menos 5 π sobre 6. Calculando essa diferença, vamos lá. Simplificando logo, 4 por 4 dá 1, vezes raiz de 2, raiz de 2. Vamos calcular essa diferença, precisamos do MMC. No caso é 12, né? 12 por 4, 3, vezes 7, 21 π. 12 por 6, 2 vezes 5 π, 10 π. Aqui a mesma contínua, vai dar o mesmo resultado, mesmo procedimento, né? 12 por 4, 3 vezes 7 π, 21 π. 12 por 6, 2 vezes 5 π, 10 π. Vamos realizar agora essa continha do numerador, né? Raiz de 2, cosseno de 21 menos 10, 11, né? 11 π sobre 12. 21 menos 10, 11 π sobre 2. Já está no sentido positivo, né? No sentido anti-horário. E é do segundo quadrante, pois já vimos que ele equivale a 165 graus. Né? Vamos ver agora como realizar a potenciação de números complexos na forma trigonométrica, né? Se pararmos um pouco para analisar, já sabemos fazer isso, né? Pois a potenciação nada mais é do que um produto de fatores iguais. Já vimos como multiplicar números complexos, né? Portanto, se tivermos o complexo Z igual ao seu módulo vezes o cosseno de θ mais I seno θ, né? E quisermos elevarmos a um expoente n, por exemplo, vamos calcular o valor de Z elevado a n, utilizando a fórmula do produto, que é essa aqui, né? Você pode multiplicar quantos números complexos você quiser. Para isso você precisa só multiplicar todos os módulos
e somar todos os argumentos, tanto para o cosseno quanto para o seno, né? Então vamos lá, né? Ao elevarmos z a n, você vai ter que repetir o z quantas vezes? N vezes. Você vai ter que ter n fatores iguais a z. Ó. Você vai ter que multiplicar o módulo do primeiro, do segundo, do terceiro, até o módulo do último. Quantos módulos você vai ter que multiplicar? Também n módulos. Cada número desse terá um módulo e o módulo será igual, né? Portanto, n fatores também para o módulo. E os argumentos? Terá que somar com os argumentos. Para cada número complexo z, um argumento que você tiver aqui, né? O módulo. Então você vai ter também n argumentos, portanto n parcelas. E idem para o seno, né? Também terá que somar as n parcelas ou os n argumentos, né? Então, temos que z vezes z vezes z é z elevado a n, né? Não precisa nem escrever isso aqui. Esses dois é a mesma coisa, né? Então me interessa essa parte aqui, né? Você vai ter aqui quantos fatores igual ao módulo de z? N fatores, portanto, isso aqui é o módulo de z elevado a n, né? Na hora de somar, você vai ter quantas parcelas? N. Portanto, se fosse 2, era 2 tetas, se fosse 3, era 3 tetas, se fosse 4, era 4 tetas, se fosse 5, era 5 tetas, se for n, é n teta. Portanto, o cosseno de n vezes teta. Idem para o seno também, né? Então, já está garantido que para você levar um número complexo na forma trigonométrica, um expoente qualquer, você pega o módulo desse número e eleva o expoente, e pega o argumento desse número complexo e multiplica por n, ou seja, pelo seu expoente, tanto para o seno quanto para o cosseno. E essa igualdade ou essa fórmula é conhecida como a primeira fórmula de Moivre, um matemático francês, né? Ou seja, resumindo, nós podemos dizer que para elevar o número complexo a um expoente, eleva-se o módulo complexo ao seu expoente e multiplica-se o expoente do complexo pelo seu argumento. Exemplo. Temos aqui o número complexo já na forma trigonométrica. Se não tivesse na forma trigonométrica, colocaríamos, né? Queremos calcular seu valor elevado a 10, né? Então vamos lá, né? Nossa fórmula diz que você vai pegar z elevado a n, vai pegar o módulo de z elevado a n, vai pegar o argumento de z e multiplicar por n, tanto por cosseno quanto por seno, né? Então vamos fazer isso. Vamos só substituir o n por o nosso n é quanto? 10. Portanto, substituir todos os n por 10, né? Esse aqui no argumento e aqui, né? Então, como vai ficar? No lugar do n colocamos 10, no lugar do n colocamos 10, no lugar do n colocamos 10, no lugar do n colocamos 10. Agora eu vou substituir o módulo de z e o seu argumento, que nós já temos aqui na forma trigonométrica. Quem é o módulo de z? O módulo de z é 2. Portanto, vai ficar 2 elevado a 10. O argumento de z é π sobre 4. Portanto, vai ficar o cosseno de 10 vezes 3π sobre 4. O argumento é 3π sobre 4. 10 vezes o argumento, 3π sobre 4. O seno também, né? Vai ser I seno de 10 vezes o argumento, que é 3π sobre 4. Né? Para substituir tudo ao mesmo tempo. Eu fiz em duas partes para você visualizar melhor. Então, 2 a décima, vamos calcular. Z elevado a décima será 2 a décima, 1024. Né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes um produto com 10 fatores iguais a 2. Né? 10 vezes 3. 10 vezes 3π, 30π sobre 4. Né? Ó. O seno também. Né? Vamos simplificar. 30π sobre 4. Né? Simplificando, vamos ter por 2. Né? 30 por 2, 15. 4 por 2, 2. Mais I seno de 30 por 2, 15. 4 por 2, 2. Veja que 15π sobre 2, no ciclo trigonométrico, se eu for localizar, isso aqui é mais que uma volta completa. Porque 15 dividido para 2 dá 7,5, né? Portanto, é mais de uma volta. Vamos dividir, olha só. Cada 2π nós temos uma volta completa. Então, se dividimos 15 para 2, dá 7, e sobra 1, né? Então, em vez de 7, vamos colocar o total de voltas completas. Olha como vamos escrever. Ó. 7 dividido para 2, 15 dividido para 2 dá 7, mas eu não coloquei 7, coloquei 6π, porque 6π é 3 voltas completas. Ó. Então, temos 3 voltas completas e mais
1,5π, né? Ou 6π mais 3π sobre 2, que é exatamente 15π sobre 2, se você somar. 2 vezes 6π, 12π, mais 3, 15. Né? Ou seja, quando você vai fazer isso, é só multiplicar 2 vezes 6, 12, para 15 faltam 3. Né? Idem para o seno. Né? Agora sim, em questão de ângulo, as voltas completas não são interessantes, porque quando você dá uma volta completa, você volta para a origem. Né? Então, o que nos interessa é essa última volta, que não será completa. 3π sobre 2. Então, será 1024, cosseno de 3π sobre 2, 3π sobre 2. Se quiser, você pode até resolver, né? Pois o cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o seno é menos 1. Vamos transformar na forma algébrica, só para ver como fica. 1024 vezes o cosseno de 3π é 0 e o seno de 3π sobre 2 é menos 1 vezes i, menos i. Então, teremos 1024 vezes 0 dá 0. 1024 vezes menos i dá menos 1024i. E como a parte A é 0, não precisa nem escrever. Podemos dizer que z a décima é menos 1024i. Se o z for 2 vezes o cosseno de 3π sobre 4, mais 2 vezes i seno de 3π sobre 4. Porque esse 2 multiplica tanto a primeira parte quanto a segunda. Né? Outro exemplo. Né? Vamos calcular o valor de 1 mais i dividido por 1 menos i, tudo isso elevado a 102. Então, para isso, primeiro vamos escrever o número na forma algébrica. E, se necessário, em seguida escrever na forma trigonométrica. Vamos ver. Vamos resolver essa divisão que está dentro do parênteses. Para dividir, vamos pegar ele e multiplicar pelo seu conjugado. O conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Vamos fazer os produtos, né? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes i é i. I vezes 1 é i. E 1 vezes i vezes i é i ao quadrado, né? Vai dar menos 1, né? Olha só. 1 vezes 1, vamos ter 1. 1 vezes i, vamos ter i. I vezes 1, vamos ter i. De novo, né? Aqui. I vezes i da i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, colocamos menos 1 direto. E aqui embaixo, para multiplicar os conjugados. Parte real ao quadrado. Parte real é 1, ao quadrado é 1. A imaginária também é menos 1. Né? Se elevar ao quadrado dá 1. E 1 mais 1, 2. Né? Portanto, vamos ter, olha só, a nossa soma. Vamos só concluir logo aqui. 1 menos 1, 0. I mais i, 2i. E 1 mais 1, 2. Posso ainda simplificar por 2, né? Vai ficar apenas i elevado a 102. Então, essa divisão é a mesma coisa que i. Vamos expandir 102, vamos levar i a 102. Você pode dividir 102 por 4 e verificar que o resto é 2.